Segunda parte da conversa com o grande repórter Caco Barcelos. Eu estava falando no primeiro bloco da reportagem do Caco sobre um drive-in em que você não ia com o carro já ficava lá. Nessa época, Caco, você estava trabalhando onde? Onde é que eu era você publicou? freelancer, trabalhava na imprensa alternativa, Tá. ajudei a fundar a revista Versus com o Marcos Você Sherman. já estava em São Paulo, Marcos Estava Sherman era gaúcho também, né? Isso, por ser gaúcho ele já trabalhava aqui e eu admirava muito o pessoal que trabalhava no Jornal da Tarde, as grandes reportagens daquele período, e ajudei a criar a revista Versus. Estava nessa fase, trabalhava muito na imprensa alternativa, que não dava grana nenhuma, e em paralelo a grande imprensa vendendo freelancers. Quer dizer, quando você veio para São Paulo, você veio como freelancer. Com a sorte de ter, passeando atrás de histórias de revolucionários latinos, eu passei pela Guatemala no dia em que aconteceu um terremoto na Guatemala. Por conta própria? Por conta própria. 26 mil mortos. Na noite que eu havia tentado tomar meu primeiro porre, que eu nunca tomei um porre na vida. Eu estava com um amigo, Licínio Azevedo, me forçou a tomar uma rum, flor de como se chama? Não esqueci o nome. Belo flor de canha. Guatemalteco, eu imagino. E eu mandei a ver, eu achei até cubano rum. Mas não, quanto mais eu bebo, mais careta eu fico, mais sóbrio eu fico. A vida parece que perde a graça para mim quando eu bebo. Eu fico meio... Não precisa, né? Você já nasceu 2 doses acima do normal. E aí eu fui dormir e caí da cama, achando que, finalmente, estava bêbado. Era apenas o maior terremoto da história da Guatemala. 26 mil mortos. Na cidade da Guatemala você estava? Eu estava na fronteira com El Salvador, eu acho. Na fronteira. Mas o terremoto epicentro tinha sido no interior do país, eu tratei de ir para lá. E aí, você cobriu para quem? Pois é, como eu estava lá, na verdade eu me envolvi em socorro às vítimas, que tinha sido uma tragédia e tal. Fiquei lá muito tempo, de repente me dei conta que tinha uma grande reportagem ali. Eu liguei para o Marcão, que como eu estava lá à procura de histórias para a revista Versus, e ele trabalhava no Jornal da Tarde, pô, isso aí dá uma série para o Jornal da Tarde. E ele me convidou para escrever a série. Eu vim de lá com a última grana que eu tinha. Escreveu para o Jornal da Tarde. Foi uma semana assim, de 2, 3 páginas. Naquele tempo, né, as matérias eram imensas. E aquele tempo para mandar a matéria era um negócio complicado, né? Você pegou o tempo do Telex. Exatamente. Pegou o tempo. Mas eu acabei a série já trabalhando aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Morando no porão da revista Versus, onde ficava o depósito dos jornais, escrevendo ali. E foi a primeira grana que eu tive para ficar em São Paulo. E aí você se fixou aqui. A minha mulher estava grávida de 8 meses já. E foi muito legal, o Marcão pagou muito bem, eu lembro, jamais vou esquecer. Tive a grana para alugar o apartamento e aí tinha que ter dinheiro para pagar o depósito. Eu não tinha ninguém conhecido e com propriedade em São Paulo para ser fiador. Aquela grana conseguiu sair do porão. Sair do porão. Agora, Caco, você também cobriu, aliás, foi tema de um livro seu, né? A Guerra da Nicarágua. Isso aí como é que foi? Você já foi por algum veículo também? Não, por independente conta própria? também. Quando foi? Foi em 78 a Revolução, né? 79 a Revolução. E aí eu estava já encantado por TV. Eu havia tido um convite em 76, mas eu não fui porque eu quero ir atrás de histórias, né? Achava o veículo um pouco oficialista, tal. Eu queria estar mergulhado nas reportagens. Mas eu, morando nos Estados Unidos, eu fui para lá em 78, eu passei a ver os documentários dos americanos e sobre guerra civil na América Central. Eu disse, caramba, isso é possível na TV, que coisa maravilhosa. Que não era feito aqui. Não era feito aqui. Aí eu fui para lá, para a guerra. Mas para uma cobertura jornalismo eu lembro impresso. que eu tive que trabalhar... Você levou alguma Eu trabalhava câmera? 4, 5 horas como garçom para ter grana e fazer reportagem. Porque eu investia... Garçom onde? Em Nova York. Em Nova York? Aliás, eu trabalhava num restaurante que era perto da sede da TV Globo. Eu servia o Hélio Costa, o Lucas Mendes. Sensacional. Lembro de ter servido o Gilberto Gil. Maravilha. E aí eu trabalhei em dupla jornada para ter dinheiro para ir para a guerra. E desculpe, fazendo um parênteses, você também foi taxista ali onde? Lá em Porto Alegre. Porto Alegre, antes de Paguei vir a para cá. faculdade, ajudando meu pai a pagar. Meu pai é um trabalhador de baixa renda. Lá é que você trabalhou com... Trabalhei 5 Tua anos. família é gaúcha. Então, os teus pais não eram ricos, era classe média. Não, meu pai é daquele trabalhador clássico, né? O proletário clássico, sempre 2, 3 empregos. Mas é incrível assim, o esforço dele, o sacrifício dele era para educar os filhos. Eu tenho uma irmã mais velha.
Eu ficava fantástico. assim, impressionado com o sacrifício dele. Aliás, de onde vem a tua família? Mas são Você produtores... é Barcelos de Barcelos, é isso mesmo? Parece escritório de inglês, De né? inglês, Barcelos isso. de Barcelos. Barcelos, né? Então, qual é a origem? Mas eles são produtores não, plantadores. Mas imigrantes? Imigrantes rurais, tanto meu pai quanto a família da minha mãe. Vieram de algum outro país? Meu pai veio de Viamão, que é a primeira capital do Rio Grande do Sul, hoje quase grande Porto Alegre, zona litorânea. A minha mãe, por coincidência, zona litorânea também, mas mais perto da fronteira com Santa Catarina, um lugar chamado Santo Antônio da Patrulha. Estamos conversando com um dos maiores repórteres do Brasil, Caco Barcelos.